Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 86 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Juliano, que está de volta da sua viagem mais longa, de Franca para Batatais. Eu sou o Juliano, eu tô aqui com a Sara, que não me intimida mais e já foi pra Argentina. Eu sou Sara e tô aqui com a Adri, que paga por um e viaja com dois. Muito bom. Olha o delay. Eu sou a Adriana e eu tô aqui com o Marcelo, que já vomitou numa escuna lá em Ubatuba. Nossa. Não, tô brincando. Que isso? Meu, você só me detona na apresentação, cara. Deixa pra lá. Eu sou o Marcelo. É pra isso que a gente tá aqui, cara. Eu sou o Marcelo e tô aqui com o Paulinho, que adora curtir uma viagem. Muito bem, a turma toda completa aqui de volta pra gente falar sobre viagens, histórias de viagens. A gente não tem ideia do que vai sair nesse programa sem pauta, mas é pra aliviar um pouquinho A bagagem. Exatamente, aliviar a bagagem. Os programas anteriores um pouco mais densos, a gente aparece de vez em quando pra descontrair um pouco, espero que você goste. Chama os palhaços. Mas a gente só vai falar sobre essas viagens depois do quê? Do quê? O quê? Recadinho! Marcelo, é só começar a gravar que você fica com um delay, cara. Tava tão bom até agora. Meu, o delay não é técnico. O delay não é na conexão. No programa anterior. Muito obrigado. Mais uma sessão de recadinhos, esposinha. Outros recadinhos aqui no Brasil. Ah, não precisa falar que a gente só tá no Brasil agora, só pra falar que a gente foi pro exterior. Não, mas a gente vai falar bastante nesse programa, né? Fomos pro exterior. Mas assim, se você achar que esse programa tá muito vazio, ou você espera o próximo, ou ouve de novo o anterior, né? Não vai estar vazio. Muitas experiências, assim, a gente dá muitas dicas. Dá nada, né? Não é mesmo? Muitas histórias pra contar. A Sara nesse programa tá impagável. Nossa, gente. Beijo, Sara. Impossível. Um beijo pro nosso amigozinho também, que não participou desse, mas nosso amigo. É nosso amigo. E a gente também, por falar em amigo, a gente precisa falar de um camarada nosso, amigo do peito, que tem feito trabalhos sensacionais junto com a gente, que é o Dani Eder, lá de Botucatu, lá da Audio Market. Ele tem sido um parceirão nosso e a gente faz aqui uma propaganda merecida pra ele, porque realmente o trabalho dele é muito profissional, ele faz gravações de áudio, ele é locutor. Olha só, se você tá fazendo um vídeo pra sua igreja e precisa de uma voz, mesmo se você não precisar, você tá fazendo um vídeo da sua igreja, entra lá, não deixe de fazer um orçamento com a Audio Market. E não só pra vídeos, né, pra vinheta, spots de áudio, quer acampamento. usar um carro de som pra anunciar uma programação da sua igreja. Gente, entra lá, faz demais. um orçamento com ele, audiomarket.com.br. Não, e o cara é ponta firme, né, amor? E fala que nós irmãos.com que indicamos, então ele vai ficar feliz. Um abraço pro Dani, se viu? você fala pra ele, então, Dani, eu preciso disso aqui pra semana que vem, você pode ficar tranquilo. Se ele falar que faz, ele faz. Ele nunca falhou com confiar. a gente em prazo nenhum. Vale a pena aí contratar o serviço do Dani. Gente, essa semana, né, se você estiver ouvindo na semana de lançamento do podcast, nós estamos indo para Águas de Lindóia participar do Encontro Cepal, que nós anunciamos aqui 2 programas seguidos já. E se você tá ouvindo esse programa no dia do lançamento, pare tudo e ore. Ore por nós, porque nós vamos fazer um baita de um podcast ao vivo lá. A gente já gravou programas ao vivo, né? Como vocês já mas dessa vez a gente vai estar na Berlim, né, amor? Mas agora a gente vai representar a Cepal, a instituição Cepal, Olha gravar só. um podcast diante de 1.500, provavelmente, aproximadamente, pastores e líderes do Brasil inteiro representado lá. E nós temos essa grande responsabilidade. Só que a notícia sensacional é que você vai poder assistir ao vivo essa gravação. Olha só, é mesmo. Entra no site irmãos.com ou no site da Cepal, e dá pra participar também da gravação? Não só isso, a Adri vai ficar com o laptop durante a gravação. Eu vou? Vai.
durante a gravação, Eu vou ficar com acompanhando seu laptop novo. a repercussão do programa. É só você entrar então em irmãos.com ou em cepal.org.br. Vai ter lá a televisãozinha pra você assistir a gravação a partir das 8 horas da noite de segunda-feira e também fazer seus comentários, né? Lá vão ter as instruções de onde você manda seu comentário, se vai ser pelo chat, ou se vai ser por e-mail ou pelo Twitter. Pelo Twitter, Tá bom? E não só isso, a semana toda nós vamos transmitir as principais programações do evento. Então entra lá em irmãos.com, tem a notícia com toda a agenda, tem transmissão de manhã, à tarde e à noite. Você vai acompanhar de perto as principais coisas que vão acontecer no 37º Encontro Cepal para Pastores e Líderes. E no próximo programa aqui, se Deus quiser, já vai entrar esse que nós vamos gravar nesta segunda-feira e você vai acompanhar. Se você perdeu, não se preocupe, daqui uns dias ele vem pro ar já também. Email! O programa anterior deu a maior repercussão que já vimos num podcast. Muita dor de cabeça na cabeça do povo. No terceiro dia, acho que no segundo dia de comentários, eu falei, não, eu preciso fazer uma notícia reunindo esses comentários pro pessoal ver o que a gente tem lá no podcast irmãos.com. Então isso trouxe uma repercussão maior ainda, foi muito legal. As pessoas dando nós no cérebro pra entender. Demorou pra sair o bichinho, mas foi bom, né? Foi caprichado, né? Algumas pessoas disseram que ouviram várias vezes, 4, 5 vezes. É, isso que eu ia falar, a maioria tá ouvindo 4 vezes. Teve gente que falou, o Felipe Bittencourt, né, falou que ouviu, fazia 3 horas que ele tava ouvindo e ainda tava na metade, porque ele parava toda hora, fazia reflexão e voltava. Várias pessoas escreveram e-mail assim. Então a gente separou aqui 3 e-mails, reunindo um pouquinho, resumindo a opinião da galera, e a gente começa com o Felipe Pinheiro, lá do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele é do Rio Grande do Sul, né? Porque ele começou o e-mail como tchê. Ah, tá, você concluiu. Eu que coloquei. Tchê. Amigo, coloca a sua cidade, divulgue a sua cidade. Simplesmente sensacional. Desde o ano passado eu acompanho o irmãos.com e gostaria de dizer que vocês têm edificado e muito a minha vida e me inspirado em alguns projetos que tenho realizado. Que projeto será, hein? Projetos bons. Estou no último ano de teologia aqui no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul. Ele é do Rio Grande do Sul. Ah, tá aqui, né? Não, ele pode fazer seminário lá no Rio Grande do Sul e morar em Santa Catarina, por exemplo. E confesso que fiquei impressionado com o último programa. Com certeza, um dos melhores programas de vocês. O Paulo Júnior quebrou tudo, inclusive muitos pontos de vista e conceitos que eu tinha. Olha, mas foi muito louco mesmo, viu, Felipe? Muito legal. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que Deus abençoe cada vez mais. Um grande abraço. Próximo e-mail de Dado Foleto, Jaraguá do Sul, Estamos subindo, Santa Catarina. subindo. Começou lá embaixo, no Rio Grande do Sul, agora... O próximo, sabe que é do Paraná? Santa Catarina. Olha aqui que o dado é: estudante de design, secretário da igreja, líder de jovem, backing vocal e acho que só não, futuro voluntário de irmãos.com. É verdade. Ele só não sabe ainda, porque ele tá estudando design. Olha que você se formar. Não, se quiser ajudar já, a gente tem muito trabalho, é só falar, eis-me aqui que a gente não desperdiça voluntário, não. Não perde ninguém. Pessoas, parabéns pelo podcast. Tenho certeza, irmãos.com, meninos do JV e pastor Paulo Júnior, que aquilo que foi discutido foi libertador pra muita gente. Amém. Que realmente tenha feito diferença e ainda faça muita diferença na vida das pessoas. Olha, mas o motivo pelo qual escrevo é para dizer obrigado. Obrigado por ajudar a mim e a tantos a viver uma vida cristã saudável, relevante e sem máscaras. Que legal. Levando a verdade e libertando corações tristes, angustiados por anos de engano, até mesmo dentro de suas igrejas. Essa é a nossa intenção, saber que tem tanta gente ainda aprisionado, libertos por Jesus, mas aprisionado dentro de suas igrejas com conceitos tão errados e distorcidos da palavra de Deus. A gente fica feliz de ser usado por Deus para libertar esses corações angustiados de anos de engano, como ele mesmo diz aqui no e-mail. Participo de uma igreja que, graças a Deus e a visão pastoral, leva essa vida cristã que foi discutida, longe de ritos, paganismo e ensinamentos equivocados. E por causa disso, não temos a igreja com mais pessoas, nem tampouco a mais pop da cidade, mas uma das poucas que prega unicamente a palavra, sem se importar com as consequências disso. Que bom. A gente fica feliz com isso, de saber que tem gente se preocupando em se prender à
palavra e não ao que vem acrescentando durante os anos as tradições e tradicionalismos que a igreja vem arrastando por aí, né? Sabe, fazer o discurso daquilo que acreditamos é muito válido, porque a resposta das muitas dúvidas que temos pode estar com o nosso irmão. E quando crescemos uma comunidade, unidade, somos fortalecidos um pelos outros. E esse é o sentimento que tem em relação ao ministério desempenhado por você. Nossa, que legal. Ai, que chique. Valeu mesmo. Mais uma vez, Dado. Ou congratulations, Adroaldo, né? people. Ai, que dó, Adroaldo. Dado, né? Dado, melhor. melhor. Ai, ele manda abraço pro Bacuri, olha que Abraço pro Bacuri. Olha, caros ouvintes, a gente ainda não sabe o que é o Bacuri. A gente sabe que é um ser humano, pelo menos espera, né? Tem as partes de ser humano, mas ele não sabe se é menininho ou menininha. ou menininha. Ele não quer deixar a gente ver. Pois é. Ele ou ela, né? Mas, graças a Deus, a gravidez continua muito bem. Mas eu vou postar lá no Bacuri, viu? Acompanha vou postar. lá, bacuri.irmãos.com. Agora, como não só de elogios se faz a repercussão de um podcast, a gente não podia ignorar... Ah, não, então eu vou pra lá. Né? Tchau. O pessoal de Joinville. Vou aproveitar pra ir no banheiro. Grávida vai muito no banheiro mesmo? Não, tô brincando, que é isso? O pessoal de Joinville parece que não gostou muito de como foi o podcast. Então aqui Não, a gente separou. Hã? Gostou sim, gostou. Não, mas aqui, olha só. A Roberta Fávero Oliveira escreve: bom, esse podcast foi o tema da discussão de um de nossos almoços em turma. Todos, sem exceção, acharam o podcast um pouco confuso. Isso porque cada um ouviu pelo menos 2 vezes. Muitas ideias jogadas ao ar, mas pouco explicadas. E quando alguém tentava questionar, era cortado sem deixar que outras pessoas opinassem. Ó, não fui eu. Seria interessante uma melhor análise das ideias, talvez trazendo outro pastor para discuti-las e ver se são coerentes à luz da Bíblia. Não vamos perder a essência de sermos bereanos, olha só. Olha, se tiver algum pastor que tiver com vontade de ouvir o nosso podcast e querer discutir, eu topo. Até porque eu mesma fiquei sem entender um monte de coisa. Roberta, o que vocês fizeram foi muito legal. A gente aconselha isso, que vocês ouçam e discutam. Eu gostei demais, Roberta, isso é muito bom. sensacional. Né? Do jeito que edificou muita gente, pode ter deixado muita gente confusa também. Isso é normal. É isso mesmo. Eu acho que o que ela quis dizer é pra conferir tudo que o Paulo Júnior falou. Se tá na Bíblia mesmo. É isso que a gente aconselha vocês fazerem. Ótimo, perfeito pra A gente mim, não Roberta. precisa trazer outra pessoa pra rediscutir essas ideias. Essas ideias podem ter até sido jogadas ao ar, como você disse, mas são ideias pra você ir lá na Bíblia e conferir se tá lá mesmo. São coisas úteis pra vida cristã que a gente discutiu. São mudanças de paradigmas. Existem livros que podem te ajudar a entender melhor a Bíblia e procura o pastor da sua igreja, sei lá. Mas vai atrás disso. Não fica com interrogações na cabeça, não fica com minhocas, né? Seja realmente um cristão bereano e, como a gente falou no programa anterior também, sempre atrás da sua vocação, fazendo aquilo que Deus chamou você pra fazer, onde você estiver, porque 2010 é o ano da vocação. Vocação. Ai, gente. Tá certo? O Paulinho tá falando igual pastor já. Não tô aguentando mais. Olha só, vamos voltar lá pro nosso papo, né? Se você achou muito confuso o programa anterior, fica tranquilo, você vai entender não tudo perca desse. o blog do Bacuri para vocês saberem se é menino ou se é menina. Acompanhem lá. Ó, a gente falou várias vezes aqui de 2 grandes amigos nossos que a gente não quer que soe como piada interna pra vocês, né? Porque são amigos nossos e eles já participaram de 2 programas lá em 2007, 2008, que são os programas 17 e 24, que são o Rodrigo e o Marco Aurélio lá do Rio de Janeiro. Gente, são 2 loucos. Vocês têm que conhecer eles. São muito amigos nossos e muito amigos da Sara também. Então eles vão ser citados várias vezes, são pessoas piradinhas e Não, tudo. se vocês morarem no Rio de Janeiro ou forem pro Rio de Janeiro, mandem e-mail pra gente que a gente vai pôr vocês pra conhecer eles. Tem que conhecer essas Não duas dá figuras. pra ir pro Rio de Janeiro, eles estão virando ponto turístico já. os dois. Eles são nossos guias turísticos, conhecem todos os esquemas pra pagar pouco Todos os esquemas. e nos lugares sem falsificar nada, né? Mas como é carioca, já conhece como você esquemas. subir no Pão de Açúcar sem precisar ir pelo... De contar pros Sem precisar ir pelo outros. bondinho, você pode ir pela trilha e ter a mesma vista de quem vai pelo bondinho. Depois você desce de graça, porque depois da 7 você não depois das 7 paga. você desce de graça. Então esses esquemas aí, você pode conversar com o Rodrigo e Marco Aurélio, eles vão ser repetidamente citados aqui. A gente manda um abraço pra eles e agora você curte aí o nosso programa sobre viagem. Estamos de volta da nossa viagem aos recadinhos, né? Entenderam? O gancho, a piadinha. Alguém mais vai rir?
Muito bom. Muito obrigado. E nós vamos falar sobre viagens, nossas experiências, aproveitando esse tempo que passamos na gringa agora. O pessoal pediu e nós estamos aqui pra contar. Não tem nada de interessante pra contar, mas a gente atende aos pedidos dos nossos ouvintes. E assim, acho que dá pra começar contando a nossa amiga Sara, que fez uma das viagens mais malucas que um ser humano pode fazer, na companhia de outros 5 malucos, outros 4 malucos. Num carro popular, saíram do Rio de Janeiro, passaram de cidade em cidade, dormindo em albergue, se virando do jeito que podia, até a Argentina. Que história é essa, Sara? É Uruguai é mais longe. Mas foi, o Uruguai foi o limite? Não, foi a o gente, destino final? Do Uruguai a gente foi pra Argentina. Do Uruguai, nossa. Mas como é que foi isso, Sara? Vocês resolveram sair de casa, pegar a mala, fizeram um mapa no Google sem GPS e vambora, pegar a estrada? De Uno? Não foi Uno, não foi Uno, não. Foi um Corsa sedã. Foi de Uno? Um Corsa. Imagina, eram 5 pessoas assim, de famílias diferentes. Não, 2 eram da sua mesma própria família. bagagem. O que era um problema, 2 irmãos. porque eles brigavam o tempo todo. Assim, na verdade eu queria muito ir pra Buenos Aires. Eu passei um tempo querendo ir, ninguém podia ir. E, enfim, eu só tinha grana pra ir pra Buenos Aires. O Osvaldo, que foi num acampamento lá em Campinas, dos irmãos. No encontroirmãos.com, que fizemos em 2007. Muito bom, por sinal. É? Acho que foi 2007. Aí ele convidou você pra ir pra a gente pra um Argentina. acampamento na Argentina. E a gente falou, vambora, vamos. Quer dizer, eu não tava inicialmente na viagem. Eu até briguei com meu melhor amigo. Falei, cara, como é que você me exclui, assim? Iam 5 meninos no carro. Só que um deles furou e eu queria muito ir. Fui com os 4. E o engraçado era a minha chefe. Quando eu falei que eu ia viajar, ela... Minha filha, você vai viajar com 4 meninos? Como se eu fosse assim, um coroinha viajando com 4 padres. Uma coisa assim. Não corta isso não, que tá muito bom. Piadas sempre contextualizadas, que eu gosto da Sara. É muito atual, deixa isso aí. E aí ela ficou morrendo de medo. Nossa, você vai viajar com eles? Eu falei, não. 2 são assim, um é quase meu irmão, o outro é quase irmão do meu irmão. Um já foi meu professor da escola dominical e o outro também é gente boa. Então a gente embarcou carro 1.0. Na falta dele ser irmão, é gente boa. Né? É, porque o Rodrigo é quase meu irmão, né? E tem o Rafael, que é irmão oficial dele mesmo. O Marco, que foi meu professor da escola dominical. E o Samuel, que já dormiu no meu berço quando a gente era bebê. Então tá tudo em casa. Sem contar que se fizessem alguma coisa comigo, eles iam voltar pra igreja e encarar meu pai, né? Então, poxa, não iam fazer nada com a minha pessoa. E aí, o carro GNV 1.0, fomos. Caramba. Paramos em Curitiba. Que, aliás, eu tenho trauma de Curitiba, gente. Porque ninguém em Curitiba sabe da informação. Eu fui 2 vezes pra Curitiba e assim, eu não volto lá nem pagando, tá? Desculpa quem mora em Curitiba. Mesmo, é brabo. Todo mundo fala que é cidade de primeiro mundo e piriri, papapá, uó. E aí, loja fechada. Mas é ruim muito mesmo, ruim. Tipo assim... De informação. Como é que chega em tal lugar? É daqui a 5 ruas. Mentira, é daqui a 5 quilômetros, no mínimo. Aí manda tu virar à direita, é proibido virar à direita. Eu falo, gente, frentista aqui, a mãe dele leva ele pro trabalho e deixa ele, porque ele não sabe chegar sozinho. É bizarro. Vamos pra Floripa. Floripa é uma gracinha, gente. Eu fui na caixa de lá. Cara, o negócio é de 60, assim, você espera sentado com a televisãozinha, o carinha pergunta se tá tudo bem com você. É outro mundo, é lindo o lugar. Floripa. Só que a gente ficou num albergue com uma mulher louca, com a filha louca, parecia Supernatural o negócio. Falei, cara, 100 Jim vão aparecer daqui a pouco. Porque era sobrenatural mesmo o lugar. Mas assim, deixa a gente só entender a situação. Vocês saíram do Rio de Janeiro pra Floripa, dá o quê? Quantos quilômetros não, aí? A gente saiu pra... Primeiro dia a gente ficou em Curitiba. Na verdade, a gente ia ficar mais em Curitiba, mas não tinha nada pra fazer em Curitiba. Quando a gente chegou no albergue, o cara falou, olha, essa cidade não tem nada pra fazer. E o pessoal da própria cidade avacalhava a cidade. Gente, tem uns lugares horríveis em Curitiba. Eu fui 2 vezes e eu garanto que o lugar é ruim. Curitiba, não vá pra Curitiba. É a parte ruim da Europa. Curitiba você tem que ir e saber aonde ir. Porque se você vai e pergunta pras pessoas, o que tem pra fazer na cidade? O pessoal não sabe. Não tem nada. É sério, falando outra vez a gente ficou lá no hotel, a mesma coisa. O que tem pra fazer? Eu vou na escola, eu vou no trabalho. Olha, o dia que a gente tava em Curitiba...
Ô, Sara, o dia que a gente tava em Curitiba, era 9 horas da noite, eu tava doida pra sair. Eu falei, o que dá pra nada. fazer? Aí o cara do hotel, dá pra você caminhar no parque, mas essa hora não dá. Dá pra você ir no shopping, mas também essa Tá hora fechado. não dá. Eu falei, Dri, gente, não tem o nada pra fazer pior em foi Curitiba. perguntar pela rua 24 horas. O cara falou que não tinha nada pra fazer. Eu falei, e a rua 24 horas? Aí ele, tá fechada. Aí... Tava Como assim? fechada. É 24 horas, mas não tava... A gente só conseguiu chegar no restaurante porque a gente tava morto de fome. A gente Nossa, só eu não conseguiu sabia chegar no restaurante porque eu pedi informação pra um cara de um Corolla e o cara tinha um GPS. Ele falou, me sigam. E a gente passou por uns lugares muito escuros. Eu falei, cara, eu vou acordar assim, toda sem rim. Eu vou aparecer no episódio de CSI toda retalhada. Uma banheira Curitiba. de gelo. No mínimo. Acho que lá não tem nem gelo em Curitiba. E lá, gente, é um negócio assim, faz 5 estações, não são 4, faz 5 estações no mesmo dia. Chove, neva, faz calor, muito frio, outono, caem as flores, nasce a relva. É tudo no mesmo dia. Vocês foram com mala no colo, né? Aquela coisa. Foi uma emoção, mala no colo, assim, a gente descia do carro. Estrada, banheiro, Aham. estrada. E eu Briga, era a mas única que briga. não dormia, porque ficava eu e o motorista acordado. O Rafa dirigiu a maior parte do tempo. E eu não conseguia dormir mesmo. Os outros meninos entravam no carro caindo no sono. E eu ficava acordada em solidariedade ao motorista, né? Só fui dormir no trecho final da viagem, praticamente, depois de 18 horas no carro. Mas quanto tempo que foi até, só pra entender, até você chegar na Argentina mesmo, quanto que vocês aproveitaram da viagem? Quanto tempo? Poxa, a gente passou 20 dias viajando. Uau! Sendo que a gente parou no acampamento. O acampamento, se eu não me engano, foram 4 dias. Foi em Verônica. E assim, a coisa mais linda do mundo foi ver a lua cheia em Verônica. Porque parece que você tá mais no alto. Parece que se você andar um pouco, você encosta na lua, porque a lua tá muito perto de você. Então, aquela lua Nossa, cheia, que legal. lindo. A lua cheia gigante. E lá demora Isso na pra Argentina, escurecer. né, em Verônica? Na Argentina. Lá no meio do mato da Argentina, assim. Então você vê aquele céu lindo. E a lua parece que se você andar, você vai encostar na lua. E foi sua primeira experiência internacional, né, Sara? Foi. Foi. Gente, eu carimbei até do Uruguai. Eu falei, gente, eu quero carimbo no meu passaporte. Não é possível que eu tenha um passaporte. Tudo Você que era tirou, lugar, tipo, tirou o passaporte pra viagem? Não, eu tirei pra ir pros Estados Unidos, né? Mas não rolou, tudo bem, vamos lá, né? Vamos Até usar. no Paraguai eu tava pedindo pra Usa carimbar. pra alguma coisa isso aí. Pra alguma Sério coisa, mesmo? carimbam. E na Argentina eu carimbei no dia e voltei lá no free qualquer shop, no boteco outro, você pede, carimbaram eles de carimbam. novo. Qualquer um. O pessoal acha que a gente tá gravando um programa sobre viagens e a gente vai contar sobre nossas experiências na Europa, na Ásia, né? O máximo que a Não, gente mas foi olha longe só, foi deixa eu pra dizer o seguinte, Miami. quem quiser financiar pra eu ir, eu sou uma companhia muito divertida pra viagem, gente. Quem quiser pagar, eu tô aí. Não dorme, né? Quando Não o motorista durmo, tá no te volante. mantenho acordado e feliz. Vocês viajam bem de carro? Vocês vão bem, assim, dá pra... Meu filho, 18 horas com uma mala no colo, sorridente, o que tu acha? A gente tem muita história de viagem na nossa experiência de namoro à distância, né? Eu e a Adri aí, Nossa, muita história. de viagem. 1.200 quilômetros de distância, durante 3 anos a gente tinha que se virar nos ônibus da Mota, pegando estrada e tentando se virar. Fede no começo, muito da Mota, fede muito. Eu voltei naquele encontro dos irmãos, o ônibus vinha de Ah, Cuiabá. mas também tinha um Como fedia? pacote. Quando abriu Tinha a um porta em pacote de Campinas, a vômito. gente morreu. Tinha um pacote de vômito pendurado do lado do Marco Aurélio. E ele só percebeu quando chegou. Marco Aurélio, olha isso do seu lado. Era um pacote de vômito. Ai, Marco Aurélio, Jesus. Isso é verdade, Não, gente. imagina a situação. Ele entra no ônibus. Onde que ele entrou? Lá em Campinas. Não. Ele entrou no ônibus em Campinas, mas o ônibus fedia muito. Então, ele entra no Assim, ônibus, lado, aquele mano. cheiro de vômito. Ele fala, gente, mas tá um cheiro muito ruim Quase isso 5 aqui. horas esperando o ônibus. Aí ele dormindo, quase em cima do saquinho de vômito. A hora que ele chega no destino dele, ele descobre que tem um saco de vômito do lado. É muito azar. mas é- Chocado. Nossa. Oh, eu quase Nossa, morri mano. também numa viagem. Tive uma EQM, uma experiência de quase morte no carro do Rodrigo, voltando pro Espírito Santo. A gente falando, tá errado. E ninguém acreditava. Eu, gente, tá errado, a gente não passou por aqui.
Quando se convenceram que estava errado, ele resolveu voltar e dar ré numa curva. Porque ele deu a ré numa curva, viu um caminhoneiro a toda, um caminhão gigante, era quase um caminhão cegonha. Eu sei que assim, a gente só não morreu porque Deus não quis. Falou que não era a nossa hora ainda, que quase que a gente acordou no céu. Bonito. E aí o cara quase desceu do carro pra bater na gente. Foi triste. Imagina. A Adri tem também experiências de quase Nossa, acidentes, eu ela já tem um tenho. monte. De quase morte, acho que eu sou uma das campeãs. Vou fazer um livro. Tipo assim, a gente já rodou na estrada, já capotei, já atropelando Capotou? uma vaca. Capotamos. Não, isso de capotamos na carro, estrada do Paraná, com os pais, o irmão dela. Com meus pais, E indo pra Franca, olha aí, ó, nosso amigo Batatais. Indo pra Franca, a gente atropelou uma vaca, pegamos a vaca quase em cheio de carro. Quase capotamos, foi Coitada. perigoso pra caramba. Vaca- Só a vaca que morreu na história. A vaca resolveu Tadinha. atravessar a rua no escuro. Mas assim, eu tenho duas histórias que elas são muito parecidas, muito. Tem uma que eu fazia faculdade em Maringá, no Paraná, e o Paulinho morava em Piracicaba. Então, às vezes, quando tinha feriado, eu ia pra Piracicaba ver ele, né? Daí eu voltava no feriado de domingo, né? Se o feriado era na sexta ou na quinta, voltava de domingo pra ir pra aula. Aí, na aula na segunda-feira, eu só tinha um tempo só, 2 tempos de aula. Então, geralmente, eu ficava com aquela tentação de matar, né? Só que daí, dessa vez, eu falei, não vou matar essa aula, não. Comprei a passagem certinha de ida e de volta pra voltar no domingo à noite. Daí, quando foi no domingo à noite, o Paulinho falou, não, Dri, fica mais um dia comigo, mais um dia. Mata a aula e tal, né? Eu falei, bem, então a gente vai ter que passar lá na rodoviária pra mudar a passagem. Nossa. Daí eu falei, tá bom. Daí a gente foi na rodoviária, a hora que chegou lá, mudei a passagem. Eu tive que entrar no ônibus, porque o cara do guichê tava dentro do ônibus. Conversei com o motorista, peguei a passagem, tudo e troquei, né? Consegui trocar pro outro dia. Daí, quando foi no outro dia, eu liguei a televisão. Aquele ônibus lá, que era pra eu ter pegado, capotou, 16 pessoas morreram. O mais louco dessa história tudo é que em uma das viagens indo pra Piracicaba, Maringá, eu tava sentado do lado do motorista. Eu vi o cara tava cheio de cicatriz, assim, eu comecei a puxar assunto com ele. Aí ele falou pra mim que ele era motorista daquele ônibus. E aí ele contou pra mim certinho como é que foi o acidente, o que aconteceu com ele e tal. E ele falou, e a moça aqui que tava sentada na poltrona 16, eu vi ela morrendo na minha frente. Daí eu falei pra ele que eu tava sentada na 15 e tal, aí foi bem emocionante, assim. Foi muito louco. A conclusão é, matem aula. Exatamente. Matar a aula pode salvar vidas. A sua vida, Nossa, exatamente. não, e o duro que o mais louco é que é assim, daí que aconteceu, morreram 8 pessoas da faculdade que eu estudava. Então, aí a faculdade fez luto, né? E aí não teve aula. Aí, por fim, eu não fui nem na terça. Eu fui só na quarta-feira pra lá. Quando eu cheguei na quarta-feira, o pessoal ficou desesperado me olhando. Porque todo mundo sabia que era pra eu estar naquele ônibus. Todo mundo achou que a Adri tinha morrido. O pessoal achou que eu tinha morrido, o pessoal veio me abraçar e tal. Falei, não, gente, eu tô bem. Ah, por que você... Sua doida, porque você não ligou avisando que você não morreu? Não sei o que tem. Sabe, assim. Daí a outra história que é meio parecida com essa, eu tava em Uberlândia e tava indo pra São Carlos ver o Paulinho de novo. E lá bom de motivo. Uberlândia... bom motivo. Daí de Uberlândia pra São Carlos até que sai bastante ônibus, né? Aí eu peguei e saí correndo assim, eu tava com meu amigo Dudu, acho que ele tá na Venezuela agora. Aí eu falei, ai Dudu, vou lá correndo no guichê comprar passagem, que o ônibus tá parado aqui, né? Daí eu vi o ônibus tava vazio até, aí eu fiquei lá no guichê. Fiquei batendo no vidro do guichê, porque eu queria comprar passagem e tal e tal. E nada. Aí eu fui lá no som, mandei chamar o cara do guichê no som e nada. Daí depois pega e sai um cara do banheiro, né? Daí ele olhou e falou, você tá procurando o cara do guichê aqui? Eu falei, eu tô. Aí ele tá lá no banheiro fumando. Ai, mas me deu tanta raiva. Comecei a gritar o cara. A hora que o cara chegou no guichê, daí eu falei pra ele, eu quero comprar uma passagem pra São Carlos aqui nesse ônibus. Ele, moço, o ônibus já tá saindo. A hora que eu virei, o ônibus saiu, assim. Daí eu fiquei muito brava com ele. Eu falei, isso é uma falta de respeito, porque você tá fumando em horário de serviço, que não sei o que tem. Daí tá. Ele falou, olha, mas tem um próximo ônibus que sai daqui a 1h30. Eu falei, nossa, 1h30? Ficar esperando lá na rodoviária? Daí, enfim, fiquei esperando, comprei a passagem. Daí eu tava dentro do ônibus. E assim, o outro ônibus que eu peguei uma carroça, não tinha ar-condicionado nem nada, né? Daí eu comecei a cochilar assim dentro do ônibus. De repente o motorista foi parando, assim, parando, todo mundo parando. Daí todo mundo dentro do ônibus conversando. Nossa, gente, o que aconteceu? Será que foi um acidente e tal, né? Aí foi indo aquela procissão, assim. Daí de repente passa, aí eu vejo o ônibus que era pra eu ter pegado, capotado, com o letreiro piscando assim, sabe? Parece filme de terror.
e um monte de gente assim no gramado, o motorista espichado na pista só com uma perna, a outra toda retalhada, sabe? Daí eu olhei e falei, nossa, era pra eu estar nesse ônibus. E aí você descobriu quantas pessoas... E aí nesse ônibus morreram 17 pessoas. 2 Corpo vezes, fechado. gente, 2 vezes. Moral E da assim, história, 2 vezes... fumar 2 pode vezes salvar assim. vidas. É isso que eu... Moral da história. Se a Adriana não for, não vá também. Boa. Gostei mais dessa. Boa. Com a Adri sempre acontece alguma coisa. Sempre tem o ônibus quebra. Ah, sempre. Ô Gil, eu tava voltando de Ribeirão Preto pra Campo Grande. Ah. Aí, eu tava passando perto aí de uma cidadezinha que começa com J, que eu esqueci o nome. De Paraná. Talhão. Tipo Jacurizinho, assim, sabe? É um nome comprido, assim. Jardinópolis? Nossa, amor. Não, é pertinho de Ribeirão Preto. Sai de Ribeirão Preto, já passa perto da cidade. Começa com J. Nossos ouvintes Nossa. vão mandar pra gente. Eu não vou lembrar. Daí o que acontece? Daí a gente andando de ônibus, passou perto da cidade, aí o ônibus quebra. Começa a pifar, quebrou. Daí o cara ficou parado na pista. Daí ele pegou e falou assim, olha, gente, a gente vai ter que arrumar o ônibus, porque eu liguei na central, e a central falou que ou a gente arruma o ônibus nós mesmos, ou então eles vão mandar um lá de Presidente Prudente. E de Presidente Prudente até aqui são 5 horas. Eu falei, ótimo, né? Beleza, maravilha, vamos ficar aqui na estrada. Daí ele pegou e viu que a tampinha da água do radiador tava quebrada. Então daí tava secando. Daí ele falou, só a gente arrumar a tampinha do radiador. Só que o esperto do motorista tinha um pouquinho de água ainda. O ônibus ligado, ele abriu o negócio e foi lá ainda mexer no negócio da água de um radiador. Daí ele mexeu na tampinha. A hora que ele mexeu na tampinha, o que acontece? Tá Espirra quente, o tudo na negócio cara explode. Aí ele pegou e deu um grito. Sai de perto que o ônibus vai explodir! Nossa. Todo mundo correu, se jogou no mato, gente começou a chorar. Aí tem uma mulher que falou que entrou um besouro no ouvido dela. Sério. Daí Pareceu aí a Keanu mulher ficava Reeves. enfiando. A mulher Até o ficava enfiando besouro canudo fugiu. no ouvido. Um besouro. Daí a mulher ficava enfiando canudo no ouvido dela pra sair do outro lado. besouro. sabe? Sério. E, gente, foi muito comédia. Daí tá, aí ele conseguiu, aí ele comprou uma outra tampinha de radiador, colocou lá, ele se queimou um pouco, sabe? Aí ele continuou andando. A hora que ele continuou andando, a tampinha estourou. Aí a gente parou de Versão novo. gambiarra. Gente, a viagem que era pra durar tipo tampinha 14 de horas Coca-Cola. durou mais de 20 horas, assim, a viagem. Eu sei que daí a segunda vez que estourou, aí ele parou, sentou no monte, ele desligou o ônibus, desceu. E assim, Orou. ele desceu do Profetizou. ônibus, ele nem foi ver o que aconteceu. Aí ele subiu no monte bem alto, assim, sentou e começou a chorar. E a gente dentro do ônibus olhando, assim. O cara tem muita experiência de estrada, né? Impressionante. Tem, realmente. Aí eu sempre intrometida, né? Desci e fui lá. Moço, mas você tem que tentar resolver, não é chorando que resolve. Ele não aguento mais essa vida. Ai, Quer que eu dirija? É porque eu sempre tenho isso, sabe? Na Eu outra tinha- viagem que a gente foi pra Campo Grande, Dri, o ar-condicionado deixa a estragou, outra sabe? pessoa contar a história. Eu tive uma experiência de quase morte alheia. Como assim? Ó, eu trabalhava em Franca, né? Tava morando em Batatais e trabalhava em Franca. Fala França, que é mais chique. E no domingo à noite, eu ia pra Franca, né? Que eu ficava a semana lá. Fui pra Franca, dormi, no outro dia de manhã tinha uma reunião numa empresa lá pra apresentar um produto. Fui pra reunião, peguei meu celular, 15 ligações. A hora que eu fui ver as ligações, tinham ligado lá da empresa que eu trabalhava. Falou, ó, liga pra sua mãe, que ela tá preocupada com você. Aí eu liguei pra minha tia que tinha me ligado, e aí depois eu fiquei sabendo da história. Saiu, não sei por que cargas d'água, na rádio em Batatais, que no domingo de madrugada, um tal de Juliano Barcelos sofreu um acidente de carro na estrada pra Franca. Nossa. Nossa! Quase matou todo mundo do coração. resolveu seu problema de homônimo, cara. É, mas o cara era Juliano Nossa! Antônio Barcelos, e ele tava vindo, acho que de Pedregulho pra Franca. Foi muito ruim, até eu fiquei... Até você ficou pensando, mas será que sou eu? fiquei, será que sou eu e eu não tô sabendo? Eu lembrei do Sexto Sentido, cara. É, cara, deve dar uns Mas negócios assim mesmo. foi muito estranho. Ó, não é de viagem, mas é de quase morte também. Ó. Esses dias a gente foi fazer um Podcast uma de quase consulta. morte. É, Vamos tem mudar o nada a ver. tema do podcast. Não, mas essa mesma sensação que o É mais Juliano legal. teve, a gente foi na
na consulta da Adria, o atendente lá olhou assim a carteirinha do plano de saúde dela, olhou no sistema e falou: Adriana Garcês do Nascimento de Gaspar, você está morta. Tá aqui, ó. Foi dado como... obrigado por avisar. Você tá tão pálida assim, Adri. Foi dado ele como falou, morta. Não, tá dando óbito aqui, tá dando óbito. Mas me deu um ruim assim, sabe? Dá aquele estalo assim, você pensa, nossa, será que, né? Aconteceu, não percebi. Dá um Aqueles ruim episódios é da ótimo. imaginação, né, Paulo? Você pensou que tava dentro. Eu pensei que eu tava. Não, e ele ainda falou meu RG, meu CPF, meu endereço, tudo. Não, dona Adriana, você está em óbito. Não tô em óbito. Que nervoso provar pro cara que eu tava Crepúsculo não vivo. faz com o povo hoje? Não, O pior é você conseguir provar pra ele que você não estava morto. Exatamente. Mas tem gente que tem uma dor de cabeça com isso, né? Na justiça e tal, pra provar que tá vivo. É impressionante. Mas enfim, viagens. Não, esse cara viajou, cara. E o nome da cidade é Jabuticabal. Jabuticabal. Não, eu estava indo para um casamento em Teresópolis. Estou eu pintando a minha unha no ônibus, né? Tentando, porque eu já não consigo pintar fora do ônibus. Nossa, Sara, que ônibus. maldade pintar a unha dentro do ônibus. Não, mas não cheiro. tinha cheiro meu esmalte. Aí é que tá. Por que É eu lógico, comecei pra a pintar você minha não unha? tem, né? Igual o Coca Zero não não. tem gosto de Coca Diet. Por que eu comecei a pintar minha unha no ônibus? A mulher comprou uma pipoca de queijo no ônibus fechado e comeu aquela pipoca. Gente, aquela pipoca de queijo fede muito. E tava aquele cheiro insuportável. Chulé. Eu peguei o esmalte, chulé é podre. E o cheiro não saía, não dava nem pra sentir o cheiro do meu esmalte. Eu, irritada com aquilo, né? Já, tipo, demonstrei que tava irritada. Peguei um desodorante Matou ela. aerosol. Aí no instante a mulher se tocou, enfiou a pipoca no saco, mas não adiantou. Cheguei lá cheirando a pipoca de O queijo. que você fez? Cheguei, coloquei desodorante aerosol, joguei na cara dela, em cima da pipoca, no ônibus inteiro, comecei a reclamar. Ai, Sara. Ah, a pessoa não se manga, vai viajar no ônibus com uma pipoca. Ainda bem que eu não tava vendo pro Oiapoque, imagina, daqui até lá que aquele E se a cheiro. pipoca foi vingança ou seu cheiro de esmalte? Não, eu peguei o esmalte depois, pra tentar tirar o cheiro, mas o esmalte não dava pra sentir nem o E cheiro. se foi uma premonição? Premolição? Uma premonição. Qual foi a premonição? É uma demolição acontecendo. Ai, Sara, quando eu ia pra Piracicaba visitar o Paulinho de Maringá, eu sempre comprava um lanchinho. Não, mas o lanchinho era uma pipoca fedida. Gente, Não, teve mas o povo uma. olhava feio pra mim. Não, Tô mas isso é lembrando muito uma outra comum, aqui. o pessoal abrir marmita dentro do ônibus, principalmente esse pessoal que vem de longe, assim, pega 48 horas de estrada, traz todo um marmita lanchinho dentro da mochila. Mas não é pipoca de queijo fedida, né? Não, mas de qualquer É. jeito é fedido. Comida dentro de Sara, ônibus é fedido. Experimenta carregar um saquinho com esfirra do Habib's num ônibus com ar-condicionado. Também deve ser Ai, ótimo, gente. né? Então, indo pro Imago, gente. Imago é um acampamento finado, infelizmente, e aconteceu muitas vezes aqui no interior de São Paulo, né, que a gente conseguia reunir muita gente do Brasil todo, e a Sara sempre fazia questão de participar. Surgiram muitos amores Uhum. lá no Imago. A Morreram Sara tem- muitos também, mas enfim. Muitos foram bandas. mortos. Muitas bandas nasceram lá também, né, e morreram em 3 Gente, dias. a gente tem que fazer isso de novo. Eu tô com uma saudade incrível do pessoal. Se bem que tá todo mundo casado com filho, né? Exatamente, a gente tem que... Fazer encontroirmãos.com. encontroirmãos.com, mas a gente tem que pegar o pessoal que tá hoje, né, o pessoal que some, não adianta a gente querer Mas recuperar. enfim, indo para o Imago. Aí eu estava sentada sozinha na minha poltroninha, quer dizer, sozinha. Apareceu um cara lá que começou a dizer que era analista de sistemas, na época eu estudava análise de sistema. A gente conversou e tal, o cara começou a dormir. Eu não consigo dormir em viagem, que eu sempre, sei lá, acho que eu vou perder alguma coisa. Estou acordada. Acha que vai morrer. Inclusive ficar acordado. Não acho que eu vou morrer, não. O cara começa a virar. Quando eu percebo, o cara está quase, tipo, se jogando em mim, querendo dormir, assim, em cima de mim. Ah, Aí eu, clássico, muito irritada. básico, né, básico, o cara dormindo Não, no seu básico ombro. nada. Que palhaçada é essa com a minha pessoa? Tá pensando que... Ah, Viagem à distância, isso acontece. A Adri E já eu ainda- babou em cima dos outros. nossa, eu já dormi em tantos ombros diferentes da minha vida. Nossa. Gente, viagem louca, Ó, Piracicaba, céus. Campo Grande.
É, às vezes que é Não, fácil. meu ombro 14 horas ninguém de dorme, viagem. não. Que Se palhaça você não dessa? dorme numa viagem de 14 horas, você morre de tédio, gente. É só estrada. Não, olha só, ele pode dormir, mas gente, em cima de mim não dá. Não sei nem se o sobrenome dele foi aquele mesmo que ele me disse. Querer forçar uma intimidade assim. Você não vai trocar uma experiência grande. Não, com nenhuma ele. experiência. Dormir do meu lado só casando, que parada é essa? Aí o que eu fiz? Dá licença, mas foi aquele dá licença ríspido já, né? Que palhaçada dessa, tá pensando que eu sou o quê? Dá licença. Saí e arrumei um cantinho atrás do último banco. Coitado. E deitei Ai, Sara, ali pra tentar dormir. Perto do banheiro, Sara. Perto Você do prefere banheiro. banheiro do que um Você ombro. entendeu Não, porque lá perto do banheiro tava vazio, né? Você entendeu, porque não tinha muitos É porque é lugares. horrível. Lá. É. Sem contar que balançava aquilo, eu parecia um camelo, pra frente e pra trás. Nisso acorda o Marco Aurélio, que fui eu e um pessoal, né? Acorda o Marco Aurélio, né? Sempre ele. Gente, cadê a Sara? Aí fica todo mundo apavorado, querendo saber onde é que eu tava. E eu, muito sacana, não falei que eu tava atrás do banco. Deixei eles ficarem desesperados um tempo, pra depois dizer que eu tava ali. A gente voltando de Fortaleza, indo pra Fortaleza, eu acho, uns 3 anos atrás, a Dri do meu lado, né? Como ela sente frio em voo, assim, por causa de ar-condicionado, a gente tava no avião. Ela se enrola no agasalho, né? Aí, assim, eu tenho dificuldade de dormir em avião. Em ônibus eu durmo bem porque é confortável. Em avião, a poltrona é terrível, né? Principalmente em voo gente. doméstico. Nossa. Aí eu lá, sentadinho e tal, pescando. Aí teve uma hora que eu dei uma pescada mais profunda e a Dri do meu lado, né? Aí eu acordei, olho do lado, só a blusa dela em cima da poltrona. Eu lembrei muito de Deixados pra Trás, né? Foi uma sensação muito esquisita. Assim, sabe, deu aquele meio segundo de desespero, sabe? Tipo, dormi, dancei. Tadinho do B. Gente, olha, ouvintes do podcast, comprem uma almofadinha de pescoço e doa para o meu marido. Ah, é muito triste, gente, é muito Ele triste. sofre muito no avião. Gente, vocês têm ideia, dos Estados Unidos pra cá foram mais de 12 horas de viagem. Ele fica com o pescoço rodando a viagem inteira. Não, assim, imagina, né? Eu sou um pouquinho acima da média em estatura, digamos assim. Em É assim, pescoço também. Não, né, amor? Um pouquinho, meio metro. Onde todo mundo encosta a cabeça, eu encosto as costas. Aí minha cabeça fica girando, né? Em cima, assim, não tem onde encostar. Dá dó. Eu sinto dó de mim mesmo, gente. É triste. Não, mas aí eu te ofereço o melhor lugar do avião, que é o da ponta, pra ele escorar a cabeça na janela. E ele não consegue escorar a cabeça na janela direito. Não dá, Ai, que nervoso. porque a janela Daí é nem ele dorme, nem eu durmo. Ela vibra demais. É terrível. Nossa, essa viagem foi muito cruel. A gente não dormiu nada. Viagem no longa de avião, pra mim, é terrível. De ônibus, o ônibus geralmente é mais confortável. Com certeza. A poltrona do ônibus é equivalente à poltrona da primeira classe no avião de voo internacional, assim, sabe? Então, Como a gente é pobre. a gente não tem muita opção, né? Lembrei, gente, de uma viagem de avião. A gente tava voltando de São Paulo pro Rio. Uma enchente braba que teve no Rio. Eu sei que eu peguei o último táxi que tinha no aeroporto. E assim, olhando da janela, tava tudo preto do lado de fora. O avião tremia muito. Isso porque eu queria uma emoção, né? Falei, cara, não acontece nada. Eu queria que fosse tipo, sei lá, parque de diversões, né? Tanto querer emoção, teve turbulência e o caramba. Tinha uma menina que toda hora chama... Como é que é o nome do cara? Porque mulher era moça, homem é o quê? Comissário de Aeromoço, bordo. Comissário de bordo. Chamava Comissário o de comissário de bordo. bordo. Por que é aeromoça Inclusive e a comissário? mulher. A mulher Parece também é comissário comissária. melhor do que aeromoça. Mas eu sempre lembro do comissário Gordon, não tem como. Aí ela chamava o comissário toda hora. Ai, a gente vai morrer. A gente vai não sei o quê. O avião vai cair. E eu já tava ficando irritada com aquilo, né? Porque toda hora a mulher dizia que ia morrer. Aí eu chamei o comissário. Vem cá, por favor. Vem cá, como é que tu aguenta uma profissão dessa que a mulher de 5 em 5 segundos pergunta se vai morrer? Fala pra ela que ela vai morrer, vai cair, vai pra ele e não vai ter o Sawyer lá. Aí o cara começou a rir. A mulher me ouviu gritando, fazendo escândalo e parou, ficou pianinho. Uma coisa chata, gente. Não faça Que escândalo raiva, né? em avião, não faça. Ela Não tá mal-humorada. A mulher perguntava toda hora se ia cair, se ia morrer. Ô, Sara, esse negócio de namoro não tá fazendo bem pra você, não. Não, a Sarah sempre foi assim. Eu acho que o namoro está amaciando um pouquinho a menina. O problema é que assim, eu sou pobre.
Não, eu também sou pobre, filho. Fruit. GNV. Cara, ninguém aqui, ó. E eu gosto muito de comer. 5 num carro. Não, deixa eu explicar. É que eu fui num hotel que tem café da manhã e tem muita comida. E eu não posso, assim, ver tanta comida de graça e não comer. Esse é o problema, que a gente ia fazer um passeio que tinha que ficar pra olhar peixinho lá e tal, só que era num lugar lá bem no fundo do mar e era cedinho. Então a gente tomou café do hotel e aquele negócio, né? Só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, enchia a barriga. Daí que a gente chegou na escuna pra sair pra esse passeio, eles ofereceram lanche de novo. Aí você... A gente nos hotéis que não tinha comido. Aí você falou, é de graça, já tá incluído no preço, eu não vou perder essa oportunidade. Tá pago, meu? Tá pago, vamos aí, né? Vou recusar. E aí eu enfiei lá um suquinho capo, um sanduíche natural e uma banana, cara. E aí a escuna começou a andar e eu fui. Mas eu não cheguei a consumar o ato, não. Ah, não? Ah, cara, mas eu odeio vomitar, cara. Eu não vomito. Você faz de tudo, né? Eu também faço de tudo pra evitar, cara. Mesmo sabendo faço que... tudo. Eu fico quietinho, Se acontecer, eu vou melhorar. Ainda bem que vocês não engravidam, hein, cara, de viagem, assim, eu passava apertado, assim. Quando ia com esses passeios na igreja, assim, de Piracicaba pra São Paulo, coisa rápida, né? Que a gente faz hoje todo dia. A gente já era super emocionante. E, claro, nossa, chegava aqui em São Paulo, tinha aquele monte de cartaz, né? Que você ficava olhando. Nossa, que legal. Tem um monte de outdoor que nunca sabe mandou tirar. É divertido, ia cantando, né? Fazendo palhaçada. Zoando é bacana. O pessoal na rua, né? Jogando coisa. Não. Mostrando a bunda. Ai, gente, que horror. Era só crente, né? Só crente. Vamos lá. Não, eu lembro, cara, que eu tinha um dom de ficar com dor de barriga, cara, nesses dias. Eu não sei porquê, cara. Mas, meu, essa sensação é um castigo pra uma pessoa, cara. Porque nada tem graça, você fica lá com aquela dor, aquele negócio. Eu lembro que uma vez, num posto assim, eu fui no banheiro, cara, e fiquei por último mesmo, quase que eu fico pra trás. O ônibus tava andando. Eu tava andando já, não sei se tava só. Você estava constipado? Isso pra mim era um aperto, cara. Não, eu tava... Literalmente um aperto. Nenhum de nós é rico, né? A gente teve experiência de ir para os Estados Unidos pela mão do Senhor mesmo que providenciou a gente fazer isso e tal. Por isso que eu quero ser missionário. Exatamente, é uma coisa que a gente fala. Quando nós tínhamos nosso emprego... Não, é interessante isso. Quando nós tínhamos nosso emprego... mas não é por isso, né? Quando vocês não fazem nada, mas vocês vão para os Estados Unidos? Então. Quando trabalhava não ia, agora que tá à toa, não faz nada, viaja. Mas a gente não tinha muita expectativa de fazer uma viagem dessa, né? E por causa dos nossos contatos, das experiências que nós estamos tendo no ministério, a gente teve a oportunidade de ir. Por isso que a gente não tem histórias de passeios grandiosos e tal. O pessoal viu a gente colocando fotos no Twitter lá do nosso passeio na Disney, mas foram 3 dias de 2 meses que a gente passou lá, né? Como a gente já tava perto, vamos conhecer, né? Aproveitar a viagem pra conhecer Orlando, mas... Você chegou aí pra Pittsburgh, ou não? Não. Nem sei onde fica, mas não fomos, não. Você não trouxe nosso troféu, não, né? Verdade. O troféu do Prêmio Podcast não chegou até hoje. Tá lá. Ou não. Uma das coisas interessantes que aconteceram na nossa viagem para os Estados Unidos é o choque cultural, né? Você ouve as pessoas contando, você vê nos filmes, mas é só chegando lá que você percebe como é diferente, né? Em muitos aspectos, assim, coisas que são muito comuns pra gente, pra eles é muito diferente e vice-versa. Comuns pra eles, a gente não consegue entender como que eles fazem esse tipo de coisa, né? Eu não consigo entender como que eles cobram $4 no carrinho do aeroporto. Não, lá é uma inversão de valores muito grande. Como assim? Produtos eletrônicos, laptops, câmeras fotográficas, comparados com o Brasil, roupas. É muito mais barato, muito mais barato. Só que quando você vê serviços, pessoas para limpar em casa, para cortar unha, para cortar cabelo, táxi, é absurdamente mais caro do que no Brasil, né? E isso pra gente é um choque, e pra eles é natural. E quando eles chegam no Brasil e veem que uma empregada doméstica custa tão barato em comparação com lá, isso pra eles levam também... 3 na mala. Exatamente. Você fala, como é que vocês podem? Ô, Sara, sabe quanto custa pra fazer o pé lá nos Estados Unidos? É muito caro. Só o pé.
$22. Gente, eu vou ser manicure nos Estados Unidos. Eu vou aprender a fazer unha e vou lá fazer unha. Não é manicure. Manicure é $20. Pedicure, $22. Os dois, $42. Eu vou ser manicure e pedicure. E cabeleireira. Mas é o que muito brasileiro... É o que muito brasileiro vai fazer lá, exatamente. Dá uns R$80. Gente, eu vou aprender a fazer unha. Tem que aprender Vai primeiro. pros Estados Unidos fazer unha. Eu não sei fazer, mas eu aprendo a esse preço. Mas é muito diferente. Meu irmão tá na Áustria, ele falou que 1 quilo de ponta de peito lá é quase €30. Não, Nossa, carne lá €30? é caro também. Caramba! Lá não tem carne de boi, lá é só carne de porco. Não, nos Estados Unidos gente, nossa. essa questão da carne... Mas tem muito, Cara, é muito mas mais cara, frango. Carne que eles chamam de carne, de steak, de bife, que a gente chama é hambúrguer. É tudo É de minhoca. É tudo hambúrguer. A carne é cara mesmo. Churrasco lá lá eles só comem peru. Turkey é peru, né, turkey, amor? Peru e frango. E frango. E hambúrguer. Só, turkey e chicken. E salsicha que vai no cachorro quente, no hot dog. E é todo mundo gordo, né? Mas, a gente chegou lá, a primeira reunião que a gente foi da igreja lá, na igreja que a gente tava fazendo estágio, aí eles falaram assim, agora a gente vai ter batismo lá no fundo e tal, saindo aqui vocês vão pra lá. Quem que gosta de churrasco, barbecue? Quem que gosta de barbecue? A Adri pulando. Eu gosto de churrasco, eu gosto de churrasco. A Adri saiu toda empolgada pra comer churrasco. Aí a gente chega lá, tá lá a churrasqueira grandona, aí eles assando hambúrguer e salsicha. Hambúrguer e salsicha. Aí a Adri tem a cara de pau de chegar e perguntar, mas onde é que tá o barbecue? E o Paulinho me beliscando. E aí o cara explicando, eu não, moço, o barbecue. Você tem Ruffles barbecue pra ela comer. Nós temos barbecue sim, é o hambúrguer e a salsicha. Não, mas o barbecue, onde que eu compro o barbecue? Eu não entendi, que o barbecue era o hambúrguer. E ele mostrando pra minha carne. Eu não, gente, como vocês têm cara de pau de chamar de churrasco? Outra história engraçada é que eu não sei se vocês já ouviram falar de um bar que tem lá que chama Hooters. Hooters, né? H-O-T-E-R-S, né? E assim, é um bar que a propaganda deles são as meninas de shortinho e tal. É famoso por causa das garçonetes, né? Que não é de strip nem nada, é um bar normal, só que é famoso por causa das garçonetes, que elas servem de roupinha curta e tal. Aí quando eu cheguei lá, eu já tinha visto em filme, eu fiquei brincando que eu queria ir lá e tal, né, só pra encher o saco. Aí a gente chegou na casa que a gente tava e tinha o filho do missionário, né, e ele tava responsável por levar a gente passear. Aí ele chegou pra mim e falou, e aí, onde vocês querem passear? Eu falei, eu quero ir lá no Hookers. E hookers, em inglês, é prostituta. Nossa. É prostituta, hookers. Pro filho do missionário, olha que você não sabe. Você não trocou praia também a pronúncia não, né? Não, eu nem eu morria falava. de medo de falar. Eu nem falava. Eu quero ir na praia. Como assim, meu filho? Nossa. Não, de jeito nenhum. A gente nem falava em praia lá, tanto que a gente nem foi. Nossa, dava medo de falar praia, sério mesmo. Gente, a Argentina. Todo mundo fala mal da Argentina. Assim, a Argentina, pelo menos onde eu andei, é muito bom. Até porque quase não tem argentino, só tem brasileiro. Por isso que é bom. A gente tentava falar portunhol, era uma coisa hilária, que a gente começava falando portunhol e percebia que a pessoa também estava falando portunhol e todo mundo, você é brasileiro, você também, uma amizade assim. Aquela coisa de Piracicabano quando encontra outro lá na Bahia. Né? Exatamente. É aquela emoção. E eles são mesmo. muito receptivos. Ô, Sara, é engraçado isso, porque assim, todo mundo fala, tem muito brasileiro nos Estados Unidos. Tem muito brasileiro. A gente foi pra Disney, tem muito brasileiro na Disney, mas a gente não encontrou brasileiro lá. Tava tudo na Argentina. Tava tudo... Mas é legal essa sensação, quando você encontra um brasileiro, nossa, vai dar um alívio tão grande. Você fala, nossa, eu posso falar em português, que beleza. Mas eu falo português muito lá. Se você encontra brasileiro aqui, na rua, claro, são brasileiros, você tá nem aí, mas você encontra lá, você vira grande amigo dele, sabe? Você fala, nossa, que legal, brasileiro, já vira amigo, já pergunta de onde é, o que faz, sabe? Coisa que você não faz em outro lugar. Teve um negócio muito interessante no albergue do Uruguai. Uma menina encontrou um cara que mora na mesma rua que ela.
eles nunca tinham se visto na vida, em São Paulo, que eles moram. Eles nunca tinham se visto na vida. E começaram a conversar e falaram, pô, eu moro na rua tal, eu também, em qual lugar? E assim, era pertinho um prédio do outro. E eles nunca tinham se visto em São Paulo, foram se encontrar no Uruguai. Aí vira amigo, isso é louco, amigão, né? Se casaram, tiveram 3 filhos. Mas é engraçado esse negócio da identificação, porque lá nos Estados Unidos a gente só tava falando inglês, né? Só inglês. E assim, meu vocabulário de inglês é muito pobre, né? Então eu falava muito pouco. E aí eu encontrava um brasileiro, disparava a conversar. Porque parece que ficava enrustida a conversa, sabe? Você fica entalado, você quer se expressar e aí você não consegue usar aquela palavra que você quer usar, sabe? Aí você encontra o brasileiro e você solta tudo. Nossa, e a gente fez até dentro do ônibus, a gente encontrou umas brasileiras, elas sentadas assim no banco da frente, a gente quase no último banco e conversando alto, sabe? Todo mundo. Os americanos xingando, né? Tipo, tinha que ser brasileiro. Os americanos do meio, a gente percebeu que tinha francês também no meio, tinha americano, e eles só olhando a gente conversar, sabe? Parecia uns índios conversando assim, esses olhando latinos. com aquele olho arregalado de admiração, assim, sabe? Os extraterrestres conversando, é muito engraçado. Igual a gente faz quando vê os chineses aqui, né? Exatamente. Eu não sei o quanto eles entendem. Eu ficava me perguntando o quanto eles entendem. Porque, como a gente tem aula de inglês na escola, eles têm aula de espanhol na escola. E tem algumas palavras parecidas. Eu acho que deve, mais do que o chinês pra gente, sabe? Ter uma ou outra palavra que relaciona com alguma coisa, não sei. Não entende nada, a gente só pensa que eles estão se xingando. Ou xingando a gente, mas as né? aeromoças não entendiam nada? Eu sei que não As entende. aeromoças não entendiam nada. Elas não conseguem se nervoso. comunicar, mas elas pescam uma palavra ou outra. Não são só palavras estranhas, entendeu? Eu imagino que seja assim. Não, gente, vocês acreditam que é assim? Agora tem uma regra nova quando você vai para os Estados Unidos. Desde janeiro. Quando você entra lá, a última Paulinho que inventou isso lá. Eu cheguei lá e eu coloquei essa regra. Paulinho inventou essa maldita regra. A última 1 hora de voo, ninguém pode ficar em pé. Ninguém. Daí, o capitão só falava em espanhol, né? E aí eu já tava com a cabeça cheia de espanhol. Eu falei, gente, eu vou desligar. Eu vou ligar a tecla mute aqui e não vou ouvir mais esse homem falando. Só que ele deu uma informação importante. Ele falou que a gente ia ficar 1 hora sem levantar. E aí era pra gente ir no banheiro, essas coisas. E o Paulinho nem me falou. Daí eu não fui no banheiro. Daí me deu vontade de ir no banheiro bem na hora que entrou nos Estados Unidos e a gente não podia ficar em pé. Daí por isso que eu falei que a aeromoça não entende. Porque daí eu levantei pra ir no banheiro, aí a aeromoça saiu correndo e falou pra mim que eu não podia ficar em pé. Ela entende, só que não pode. Não, mas eu falava pra ela, eu preciso ir ao banheiro. E ela falando assim, não entendo. E eu preciso ir ao banheiro. E ela, não entendo. E eu falava, estou embaraçada, banho. E aí que ela começou a falar, não pode. Eu falava, bebê, barriga, xixi. E aí... Você não ajudou, Paulinho. Aí, assim, ela já tava no meio do caminho, eu não vi a situação. E aí eu volto pra poltrona, daí ele falou assim, Dri, não pode levantar, tem que ficar 1 hora sentado aqui. Eu falei, amor, mas por que eles não avisaram antes? Dri, eles avisaram, mas olha só. Você tava dormindo, Dri, não foi que eu não te avisei. Você tava dormindo. Ah, Paulo Roberto. Mas enfim, viajar pro exterior, nem que seja pro Paraguai, é uma experiência que todo mundo deve fazer. Porque assim, é uma quebra de paradigmas muito grande, assim, sabe? Você revê muitos conceitos, você repensa muita coisa. É muito interessante você ter contato com outra cultura mesmo, assim. Vale a pena. Principalmente se você é observador, né? Você vê as coisas acontecendo. Indo pra igreja lá também a gente reviu muitas coisas que tínhamos de paradigmas. É interessante. Você vê formas diferentes de trabalhar. Vale a pena. É isso que eu queria te perguntar. O que você percebeu, assim, de mais diferença na questão de cristianismo entre Estados Unidos e aqui? É aquilo que todo mundo já sabe, que é o evangélico lá é igual ao católico aqui. Todos se dizem evangélicos, a grande maioria é protestante, mas eles têm 2 vezes no ano que eles vão pra igreja, que é Páscoa e Natal. Por mais que ele não frequente igreja nenhuma e tal, na Páscoa e no Natal eles têm que bater cartão para pedir a benção de Deus e tal, aquela coisa. Isso é realidade mesmo, você vê isso acontecer. Só que na Flórida, por ter uma influência muito grande latina, que é a porta de entrada para os Estados Unidos, então tem muito forte o catolicismo lá. De Cuba.
Perto de Cuba, perto da América Central e tudo. Então você vê muito forte o catolicismo lá, tem várias igrejas católicas, você vê crucifixos em alguns lugares, não tanto quanto no Brasil, principalmente nos bairros mais latinos, né? Que lá tem muito isso também, essa segregação é muito grande, sabe? O bairro de negro só tem negro, o bairro de latino só tem latinos, americanos, loiro, branquelo, estão em outro bairro, quase que não se misturam, e é assim, é como se fosse em outro país, assim, é muito diferente mesmo. Isso a gente vê muito bem. E assim, o legal, pelo menos na igreja que a gente foi, a gente via isso se misturando, sabe? Via as pessoas se misturando. Raças diferentes, povos diferentes. Na igreja é o único lugar que o pessoal se mistura. Isso é legal. Apesar de ter igrejas voltadas para públicos específicos, na igreja que a gente ia, a gente via essa mistura, sabe? Via branco conversando com de outra raça, via latino. Não, foi misturado. O único lugar que eu vi branco conversando com negro. Foi na igreja. E convivendo em harmonia, assim, trabalhando junto e tal. Porque assim, os negros, eles compram em mercado de negros, supermercado de negros. Daí a gente foi num bairro lá de negros, né? Porque um amigo nosso trabalhava lá. Aí eu fiquei sentada na calçada e fiquei observando. Gente, o cara do correio do bairro é negro, o policial é negro e até o entregador que tava entregando eletrodoméstico lá era negro também. No bairro dos negros. Então, assim, é tudo segmentado. Eles mandam todo mundo assim. Muito louco. Isso, assim, isso é muito forte. Isso é uma coisa que a gente não vê no Brasil, né? Nossa, eu achei até triste. Sabe, assim, em boliche, bar, você só vê, se tem uma mesa de negro, é só negro. Por outro lado... Se tem uma mesa de branco, só branco. Por outro lado, a gente não vê negro conversando com branco, só na igreja. No Brasil, a gente nivela... Isso, assim, é observação minha, eu não sou antropólogo nem nada, tá? Eu tô falando besteira. É verdade. Vamos mas, assim, no Brasil, a gente nivela por classe social. A gente acaba convivendo com pessoas da mesma classe, que tem o mesmo nível que nós. Lá isso já não é verdade. Lá já as classes são misturadas, mas separadas por raça mesmo, assim, sabe? Por raça. É engraçado isso. É muito louco. Mesmo porque a miséria lá... Nossa, que louco isso. A miséria lá é muito menor. Tipo assim, o oriental pobre conversa com o oriental rico, sabe? Eles estão juntos na comunidade deles lá. Mas assim, a gente não viu, pelo menos a gente não teve contato. Eu sei que tem bairros mais pobres e tal lá, mas a gente não viu. Uma pessoa pobre lá, assim, do nível social básico, o marido tem um carro e a esposa tem outro carro. É normal, assim, é uma pessoa de um nível mas foram normal. Os lugares que a gente andou, né, amor? Mas as cidadezinhas lá. Mas isso parece ser bem comum. Outra coisa interessante lá, eles não andam a pé. Não existe opção para quem não tem carro. Não tem serviço. Isso eu tô falando na Flórida, não tô falando Nova York. Nova York parece que tem uma maneira mais fácil de se locomover com transporte público. Mas na Flórida eles não andam a pé. Se você não tem carro, você tá perdido. A gente atravessava uma avenida da igreja para um shopping, um mall que eles chamam, né, que fica do outro lado da avenida. É igual a Barra da Tijuca no Rio. Aí, assim, era muito difícil você conseguir atravessar a avenida porque não tem semáforo pra pedestre. Você não vê ninguém andando a pé. É impressionante. E a gente tendo que se virar a pé, né? A gente chegou assim, ó. Foi assim, a gente conseguiu um lugar pra ficar e conseguiu estágio na igreja. Beleza, é tudo que a gente precisa. A gente nunca precisou de carro pra viver. A gente sempre se virou com o transporte público. A gente viaja pra tantos lugares, aí se vira com o transporte público. Mas lá você não consegue viver com o transporte público, porque não existe a opção. Então aí a gente ficou desesperado, porque pra gente alugar um carro durante 2 meses lá, a gente não teria condições, que é caríssimo. Não, o final de semana ficou R$150? E ficar dependendo das pessoas levarem a gente pra igreja era longe, não era muito legal. $150 ficou o final de semana. É verdade. Aí, graças a Deus, Deus colocou na nossa vida um cara que ele morava perto de onde a gente estava, trabalhava na metade do caminho pra igreja. E ele falou pra gente, o meu carro fica parado o dia inteiro lá no trabalho, eu só preciso do carro pra ir e pra voltar do trabalho. Então ele passava a pegar a gente de manhã, a gente ia com ele até o trabalho dele, eu ia com o carro até a igreja, ficava o dia todo lá e voltava e pegava ele no trabalho. Aí foi a bênção, a solução, a gente só colocava combustível porque a gente queria, porque ele nem queria que a gente colocasse combustível, então foi uma bênção muito grande. Mas se não fosse por isso, sei lá, se Deus não providenciasse uma maneira dessa, a gente não teria o que fazer lá, ia ficar complicadíssimo. E assim, complementando a história de viagem do Paulinho, nossa, nos Estados Unidos, esse cidadão, vou aproveitar para falar que ele tá lá na sala e eu tô aqui no quarto, 3º dia da gente nos Estados Unidos, ele ficou tão emocionado que ele jogou futebol cozinho, que ele me perde a carteira dele, com os nossos cartões de crédito, carteira de motorista e dinheiro.
Terceiro dia. Então, assim, nem se a gente quisesse alugar carro, Não tinha a gente cartão. conseguia alugar, Uhum. porque não tinha cartão de crédito. Não, foi triste, gente, foi triste. Mas Deus providenciou tudo, porque assim, eu tinha um cartão de crédito. Nossa. E a Adri tinha outro. A gente nunca usou o cartão de crédito, só desbloqueou pra ir pra lá. E aquele dia ela falou, leva o meu cartão também, porque se o seu não funcionar, Eu queria fazer um teste. você usa o meu. E nunca perdi a carteira na minha vida pela primeira vez, no pior lugar que eu podia perder, terceiro dia nos Estados Unidos. Mas tá, a história é longa, não dá pra contar tudo, mas foram muitas coisas acontecendo que Deus foi providenciando cada dia da gente conseguir ficar lá. Ai, gente, mas Deus fez tanta coisa boa pra nós. Sabe assim, da gente ir pra um lugar e não ter ideia de como faz pra voltar. Não sabe se tem ônibus. E assim, ter pouco dinheiro pra ter que pagar táxi. E aí Deus pega e providencia uma carona pra gente, sabe? Isso foi incrível. Isso dá pra contar rapidinho. Na Disney, a gente queria ver a queima de fogos, que era o mais sensacional da Disney, que é o cartão postal e tudo. E a gente tinha conseguido uma van que voltava pro nosso hotel. Não uma gambiarra que a gente fez lá, gambiarra honesta, claro. Não, gambiarra honesta. Conversando com o hotel vizinho, a gente conseguiu essa van de graça pro hotel, mas ela saía 9 horas da noite da Disney. E a gente precisava ficar até as 11 pra ver a queima de fogos. A gente decidiu ficar e pagar o táxi, né? Que era o jeito e tal. Ia ficar uns $40 o táxi. Mais ou menos assim pra voltar. Só que assim, se a gente pagasse o táxi, aí por outro dia pra gente ir pra Tampa, que a gente precisava ir de dinheiro também, porque tava sem cartão de crédito, ia ficar muito curto o dinheiro. Talvez não ia nem dar, sabe? Ia ter que pedir dinheiro, tocar sax lá na avenida, aquela coisa. Jogar futebol, amor. Jogar futebol. Aí, assim, a gente lá decidimos ficar, era aniversário da Adri, a gente na Disney, fogos queimando e tal lá. A gente começa a ouvir um povo falando em português atrás da gente. Falei, pronto, né? Aí cheguei conversando com eles e tal, gente super legal. Aí conversando, eu falei, nossa, vou ter que ir embora de táxi e tal, né? Daí eu brinquei, a não ser que você esteja no mesmo hotel que a gente, né? Aí ele falou, em que hotel que você tá? Eu falei, eu tô no Ramada, a gente tá no Qualitim. No Qualitim, é perto do nosso, não é lá na avenida, como é que chama, Adri? International Drive. É lá mesmo, então. Aí ele falou, se vocês quiserem, a gente dá carona pra vocês. Aí fechou, deu tudo certo. E tinha outro lugar que a gente queria passar e conhecer, que a gente não tinha condições de ir por causa do tempo e do transporte. Que era o Downtown Disney, que é um lugar que tem restaurantes, lojas, um lugar muito bonito lá, Planet Hollywood, essas coisas. Aí ele falou, só que se vocês não se importarem, a gente quer passar no Downtown Disney antes de voltar pro hotel. Aí deu certinho, assim, Deus colocou maravilhosamente eles no nosso caminho. E o mais legal, a gente voltando junto, conversando, falando do nosso ministério, eles também são cristãos, são lá do Nordeste, conhece algumas pessoas que a gente conhece a CEPAL, então foi muito legal, assim, foi Deus mesmo aproximando a gente lá, surgiu até uma amizade aí depois disso. Então, assim, de tudo que a gente pode resumir da nossa experiência nos Estados Unidos, é Deus trabalhando em cada minuto do nosso tempo lá, seja no nosso estágio, no nosso tempo na igreja lá, as pessoas que a gente conheceu, as ajudas que a gente conseguiu e as viagens que a gente fez, a experiência, Deus sempre na frente, não deixou falhar em nada, assim, sabe? Tudo foi perfeito, a gente só tem a agradecer aqui publicamente a Deus e a vocês pelas orações nesse tempo gostoso que nós passamos lá nos Estados Unidos. A gente estava na Argentina, Buenos Aires, no hotel. E eu e Marco Aurélio e Samuel queríamos ir até o El Ateneu, que é uma livraria lindíssima, que é um teatro, livraria que tem na Argentina. Os dois irmãos brigaram, enfim, eu falei, eu vou. E eles dois foram comigo, até porque já era tarde e eles queriam realmente conhecer o lugar. Na verdade, a gente queria até ir para um cinema, porque tinha cinema até acho que 2 horas da madrugada. Gente, Buenos Aires é muito bom, tipo assim, tudo funcionando, 2 horas da manhã, cinema, teatro, um teatro na frente do outro, uma coisa emocionante. Melhor que Curitiba? Gente, tudo é melhor do que Curitiba. Até Diadema é melhor do que Curitiba. Até São Bernardo, quando eu me perdi, peguei o ônibus errado, fui parar numa favela aí, é melhor do que Curitiba. O pessoal é mais simpático. Até os curitibanos... nossos amigos curitibanos, tem muitos ouvintes curitibanos, viu? Tem, gente, eu não tenho nada contra vocês, mas assim, eu encontrei curitibanos no meio do caminho que também falaram mal da cidade de vocês, tá? E não adianta falar mal do Rio, porque todo mundo fala mal do Rio, a gente sabe os problemas daqui, mas pelo menos os frentistas daqui sabem informar você como chegar nos lugares. Enfim, não me odeiem, tá? Eu só detesto a cidade de vocês, mas vocês estão daqui. É onde eu tava. Aí, enfim, vão na Casa Rosa, vão na Casa Rosada, vamos. Chegamos lá. Só que, tipo, tava de noite. Não deu nem pra ver a cor da casa. E a gente tirava foto e saía tudo Era casa preto. cinza, né? Era casa cinzentada. cinza.
Mas foi uma emoção, tipo, chegamos lá. E aí, no outro dia, passando de carro, que a gente descobriu, e aqui a casa não, aí não é a casa. É no outro lugar que a gente foi ontem. Não, aqui é assim, aqui assim. Aí onde é que a gente tava, então? Nos fundos da Casa Rosada. Ah, tudo bem, era de madrugada, a gente não tava vendo direito, tá valendo. O pior é que eles têm um monte de foto lá do fundo da Casa Rosada. Do fundo, e que não dá pra ver que é rosa. Uma coisa legal, Marcelo, é que a Sarah fez vários vídeos da viagem com a câmera digital dela. São todos hilários. Aí a maioria dentro do carro, porque ela queria ganhar tempo. Aproveitar o tempo fazendo vídeos, fazendo coisas engraçadas. Não, segundo o Rodrigo, a Sarah queria irritar mesmo. Queria irritar todo mundo. Então a gente assistiu vários desses vídeos que são só assim, é só áudio, sabe? Porque tá à noite, então você não vê nada. Você não vê nada. Aí tem um deles que tá assim, ó. A Sarah liga a câmera e fala: vamos lá, gente. Quem tá dormindo é gay. Quem tá dormindo é gay. Rodrigo, você tá dormindo? Não, tô acordado. Não. Samuel, você tá dormindo? Não, tô acordado. Rafael, você tá dormindo? Não, tô acordado. Marco Aurélio, você tá dormindo? Marco Aurélio? Marco Aurélio? Que engraçado. Ele tava dormindo mesmo. Saudade,